Desejamos uma noite poderosa, sem maldade. Houve um ataque intenso contra várias cidades ucranianas, incluindo alvos militares e civis. E agora eu vou mostrar. Acabei de reunir todas as informações sobre o que foi destruído, onde houve problemas e o que foi afetado. Aqui há uma quantidade enorme de informações. Por exemplo, no Telegram, é mostrado um mapa com as cidades que foram atingidas pelo ataque aéreo, inclui Dnipro, Zaporíjia, Poltava, Kharkov e Sumi. Enfim, uma grande quantidade de centros regionais e também Kiev. Antes de começarmos, ainda haverá resistência aos caras do TTSK, porque isso realmente ocorre em todo o país. Vocês acham meus títulos sensacionalistas, mas é visível que cada vez mais pessoas resistem aos caçadores de gente. Se antes era um caso a cada 2 meses e ele repercutia em todo lugar. E quem diria, quanto mais os ucranianos se unem, agora tudo isso acontece com muito mais frequência. E, por exemplo, a resistência organizada já não é mais rara. Aqui, por exemplo, os trabalhadores, acho que da Med Invest, pelo menos um dos chefes tem o uniforme dessa organização. Bem, eles descem para conversar com barras de ferro nas mãos, com vários tipos de bastões. E ficam lá conversando de forma nada educada. Esses caras do TTSK tentam bancar os durões no começo, mas contra uma barra de ferro não tem jeito. E eles, eu acho, entendem isso perfeitamente. Eu não mostro tudo porque tem muito palavrão pesado aqui. E palavrão violento o YouTube não aceita. E aliás, vocês me disseram que alguns blogueiros mostram palavrões violentos. Bom, que mostrem. Como minha sábia avó me dizia, se eles tirarem as calças, você também tem que tirar? Não, não tem. Por isso estou mostrando isso para vocês. Está tudo aqui. E se vocês quiserem assistir isso completo, está aqui, no meu canal do Telegram. Esse vídeo está lá, são quase 3 minutos de puro prazer. Você clica, aponta a câmera do seu smartphone ou tablet para esse QR Code e vai direto para onde precisa. Ou então, acesse a descrição deste vídeo. Bem aqui onde estou apontando com o dedo, lá você encontra o link do meu canal do Telegram e já entra direto. Bom, agora vamos ver quais foram os danos. Primeiro, sobre os danos na Ucrânia. Em Kiev, nos dizem que há dezenas de feridos. Em outras cidades também. Aqui está o mapa completo dos alvos aéreos no território da Ucrânia. E são bastante numerosos. Na verdade, são ainda mais, pois já mostrei isso. Alguns centros regionais foram atingidos, mesmo aqueles que não estavam neste mapa aqui. O principal alvo é Kiev. As tropas russas usaram mais de 40 mísseis de vários tipos e até 300 drones. Foi informado que sobre a Ucrânia há cerca de 650 drones e algumas dezenas de mísseis. No dia 2 de junho, Kiev acabou sofrendo muito. O principal informante, digamos assim para a maioria da mídia, foi Klitschko. Por volta das 2h, ele pediu que os moradores ficassem nos abrigos devido a explosões e a ação das forças de defesa aérea na cidade. Primeiro, houve incêndios em Podol e no distrito de Obolonsky. Uma área de construção não residencial pegou fogo. E também houve danos em edifícios civis. Alguns complexos residenciais foram atingidos, inclusive de alto padrão. Eles são considerados centros de tomada de decisão? Bem, pode ser, claro, que alguém que participa das decisões more lá. Mas todos aqueles centros que realmente consideramos centros de decisão continuam intactos. No distrito de Obolonsky, houve incêndio de veículos. O distrito de Shevchenko sofreu danos gravíssimos. Destroços e provavelmente mísseis atingiram prédios não residenciais e residenciais, inclusive um edifício de 24 andares. Há incêndio no local. No distrito de Sviatoshinsky, há incêndios em construções não residenciais e em um prédio residencial de 5 andares. No Solomiansky, destroços danificaram os andares superiores de um prédio de 15 andares. Holosivsky também foi atingido. Como resultado, a policlínica foi parcialmente destruída. Desabaram os segundo e terceiro andares do prédio. Carros e pavilhões comerciais pegaram fogo, além de outros objetos. No distrito de Darnitsky, devido à queda de destroços, também houve um incêndio no território de um posto de gasolina. Houve quedas de energia elétrica nos distritos de Podolsky, Obolonsky e Sviatoshinsky. Aqui há uma concessionária de carros, vou mostrar um vídeo dela. Surpreendentemente, alguns carros lá não foram danificados. Mesmo com o incêndio, atacaram perto de Dnipro. No mesmo dia, 2 de junho, também houve grande destruição. O ataque aconteceu na noite de 2 de junho. Novamente, incêndio, muita destruição. Há feridos. Uma casa de 2 andares foi destruída por um incêndio. Um prédio de 4 andares teve o mesmo destino e aparentemente era um centro de decisões. Uma das vítimas é uma mulher de 73 anos. Ela foi hospitalizada em estado grave.
O número total de feridos em Dnipro é de 25 pessoas. E 2, pelo que me lembro, morreram. Isso ainda não foi informado aqui. Além disso, ataque a Kharkiv. Também houve incêndios aqui. A infraestrutura energética foi afetada. Instalações civis, instalações industriais, edifício administrativo na área de um jardim de infância e outros. Em Zaporísia também houve uma enorme destruição. Aqui tivemos mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos, drones de ataque. Um alvo de infraestrutura industrial no centro regional foi atingido, com ataques ao centro industrial da cidade. As explosões duraram horas. Não foi apenas um ataque. Meus conhecidos em Zaporizhia também comentaram sobre isso. Horrível! Nunca tinha passado por isso. No canal do Telegram, como mencionei, também relataram bastante o ocorrido. Lista de instalações industriais. No canal do Telegram, eu também reuni essas informações. Aqui está mostrado o que foi atingido lá. Temos, por exemplo, um centro de recrutamento, ou seja, pessoal do Centro de Recrutamento Territorial, Ukroboronprom, fábrica de concreto, oficina de automóveis, depósito da Nova Posta, zona industrial na rua Vasilkovsky e muito mais. Tem muita coisa aqui. São lugares grandes, incluindo instalações industriais, o depósito de trólebus e o armazém da Nova Pochta. Esses são outros alvos para ataque. Não sei por que precisariam ser atacados, mas aparentemente talvez tivesse algo lá. Ou talvez tenha sido um erro. Tudo isso causou grandes destruições. Não chega a ser uma catástrofe social, mas ainda assim as pessoas enfrentam problemas. Porque naquela noite, em Kiev, 41 mil pessoas se reuniram no metrô. Para todos que querem, o metrô já não é suficiente. Tem muita gente. Não é como antigamente, quando também se escondiam lá durante a Grande Guerra Patriótica. Bem, onde havia, naturalmente, onde havia metrô, onde havia o metropolitano. Naquela época, havia bem menos pessoas que hoje. E nas cidades, quero dizer, nas grandes, também havia muitas pessoas, mas não dezenas de milhões. Já quase centenas. Centenas, aí eu exagerei. Isso é na China, mas mesmo assim. Aqui dizem que em Kiev é recorde de pessoas e muitos ficaram sem espaço. Alguns montam barracas. Tudo bem, algumas são pequenas, mas outros montam barracas grandes. Assim, falta espaço para sentar ou deitar. Ah, a 10ª parte. Crianças. Crianças. E há um problema com tudo isso, porque naturalmente também tem o lado social. Ou seja, a segurança. O mesmo vale para o esgoto. Alimentos, tudo. Tudo isso são problemas. O metrô só funciona como abrigo durante o sinal de alerta aéreo. Dizem que só nesse momento as entradas para todas as plataformas abrem. Foi o que ocorreu naquela noite. E para conseguir entrar lá, é preciso chegar antes do fechamento, avisar a polícia e os funcionários, ir até a plataforma e se acomodar no local indicado pelos assistentes. Mas o espaço para acomodar as pessoas é limitado. E é aí que está o problema, porque tem gente demais e não há lugares suficientes. Aqueles abrigos que foram construídos lá antes, naturalmente, o orçamento já foi utilizado. Eles prestaram contas sobre isso, mas o que, onde e quando ainda não se sabe. Mas parece que muita coisa foi construída lá. E depois, de repente, começaram a silenciar ou algo assim sobre esses locais, referindo-se ao que mencionaram antes, proteção para as pessoas, como abrigos antiaéreos. Alguns estão fechados, provavelmente. Aliás, comentem quem vive em grandes cidades ucranianas com abrigos antiaéreos. Qual é a situação deles? Todos ainda estão abertos, como antes? Ou parte não funciona? Ou já nenhum funciona? Escrevam, pois isso precisa ser dito. Vou contar em um dos vídeos ou vocês podem escrever para o e-mail. Ela está na página principal do meu canal no YouTube. Lá você clica em Sobre o canal e aí aparece os contatos, incluindo o e-mail, naturalmente. Agora sobre o ataque da Ucrânia à Rússia. Essa roda está sempre girando. Uns bombardeiam, outros bombardeiam. Uns têm retaliação, outros têm retaliação. E no final das contas, a retaliação já chega a tiroteios intensos todas as noites. Em 2 de junho, as Forças Armadas da Ucrânia atacaram diversos alvos militares e industriais da Rússia, inclusive a maior refinaria de petróleo, uma usina de processamento de petróleo, no sul do país. O Estado-Maior confirmou o ataque à maior refinaria de petróleo, a Ilinsk, na região de Krasnodar. Um incêndio foi registrado no território da usina, e essa empresa processa 6,6 milhões de toneladas de petróleo por ano. A usina produz diversos produtos. Ela é usada, em particular, para as necessidades do exército russo. E, na verdade, a refinaria de petróleo é um alvo que, naturalmente, tem importância militar em qualquer situação.
Além disso, foi atingido algum complexo de mísseis e canhões Pantsir S-1. Ao redor é visível. Depois, no geral, muitos outros alvos também foram atingidos. Dizem que alguns outros alvos industriais, além da refinaria, e também navios foram atingidos. Isso na área de base perto de Mesvodnoi, na Crimeia. Em relação aos ataques, é isso. Ou seja, os bombardeios continuam de ambos os lados. Ainda há pouca esperança de paz. Eu já contei que Trump está procrastinando e não quer negociar com a Rússia. Nem com a Ucrânia porque não vê sentido nisso. Mas também há esforços especiais por lá. O tempo todo quem vem é esse Witkoff com o genro dele, Kushner. Não é genro do Witkoff, é genro do Trump. E o único cargo que esse Kushner tem é ser genro do Trump. Nepotismo, claro, aqui não tem nada a ver com a realidade de hoje. E no final das contas, esses dois caras estão sempre indo para Moscou. Tentam negociar alguma coisa com eles, parece que falam sobre alguma coisa. Em particular, o mesmo representante. Do Putin, o Shakov. Mas nada de bom sai disso. E na Rússia já declararam também que estão cansados desse tipo de negociação. Quando duas pessoas vêm, você conversa com elas. E parece que isso cai em saco roto. Ou seja, essas conversas foram em vão. Por isso, agora querem retomar o antigo formato, quando havia equipes de negociadores de forma permanente, que se comunicam, apresentam uns aos outros uma lista de exigências. Elas vão sendo gradualmente sincronizadas. E no final, surge um documento consolidado que já pode ser assinado pelos poderosos do mundo. Sempre funcionou assim. Não sei por que abandonaram isso. Os Estados Unidos inventaram essa diplomacia de vai-vem, quando em uma sala ficam os representantes da Ucrânia, em outra sala ficam os representantes da Rússia. E os representantes dos Estados Unidos ficam circulando entre uns e outros. Isso, claro, parece um telefone sem fio. Sim, esse método já foi usado antes, mas novamente, agora esses meios de comunicação ou negociação provavelmente não são tão eficazes quanto antes. Antes, talvez, simplesmente não havia escolha. E agora existe. Agora é possível. As delegações já se encontraram. Se encontraram. Por que não podem se encontrar de novo? Não sei. Provavelmente algumas questões superiores não permitem que isso aconteça. Mas aqui a questão segue para o aspecto legislativo na Ucrânia. Aqui, de repente, surge uma situação, se realiza aquele cenário sobre o qual falei antes. Quando os militares vão para o poder, a Ucrânia se torna militar. Se você pensa que são só oficiais de combate ou soldados, por favor, né? Quando isso ocorreu? Às vezes sim, mas é muito raro. Agora quem está indo para o poder são esses caras de barbearia, os fortões, os estilosos e outros assim, que é onde eles realmente lutam. De novo, é com aqueles pelmenes, pastéis, dolma, plov e sei lá mais o que, meu Deus, nos restaurantes chamados Frind. E equipe. Claro, eles não esquecem. Superar obstáculos aquáticos e também lutar contra certos tipos de bebidas. Também é uma luta. Não é pela vida, é pela morte mesmo. Esses indivíduos estão gradualmente entrando no poder. E agora já estão nos dizendo que querem envolver os militares. Claro, o TCK também é considerado militar, na redação da lei narrada suprema. Mas você consegue imaginar o que acontece quando uma pessoa que não tem nenhuma relação com jurisprudência, elaboração de leis, administração, ou seja, na vida civil administrativa, entra e começa a criar leis? Um bom exemplo é esse Cossaco Gavrilyuk, que chegou lá e não tinha educação nenhuma, coitado. Ficou tentando encontrar letras conhecidas na Constituição, mas não achou. Com o tempo, começou a comprar coisas. Adquiriu uma casa, se divorciou e comprou um carrão. Tudo isso, claro, não veio do salário de deputado. Depois vem esses atletas, cantores. Cantoras que usam a boca e outras partes do corpo também, todos eles. Agora, 450 desocupados estão sentados lá. E só alguns poucos dizem alguma coisa, e uma porcentagem ainda menor desses poucos, provavelmente menos de 1%, realmente faz alguma coisa. E não é certo que fazem algo bom para si mesmos. Talvez para aqueles com quem tem ligação, negócios, quero dizer, também não é ruim, mas para as pessoas comuns, Então agora querem designar, para cada deputado, 2 conselheiros oficiais. Mas se isso não é democracia, então me corrija. Me parece que em qualquer país, cada legislador e criador de leis tem 2 militares que dizem: programe aqui, tem até um meme assim: programe, vai, programe. Os intelectuais são incríveis, e dá para imaginar,
Se agora as leis já foram picotadas a tal ponto que desses pedaços não dá para montar nada, a não ser algum tipo de milagre, um Frankenstein legislativo. O que os militares ainda podem fazer vai ser interessante de ver. Bem, tudo isso seria engraçado se não fosse tão triste, mas mesmo assim... Então, na Rada Suprema foi registrado o projeto de lei número 15.285 sobre a introdução... Meu Deus, o nome dele é muito longo, deixa eu não ler ele inteiro. Está sendo criado um novo instituto de conselheiros militares para o deputado ucraniano. Esses desocupados, aliás, também têm assistentes, igualmente desocupados, só que eles também recebem salário e têm algum tipo de subsídio. Lá, passagem gratuita para cá e para lá, pintar, consertar e no final o número desses desocupados aumenta. Bom, eu acho que chega a uns 4.000, só isso. Se você pegar toda essa máquina da Rada Suprema, pode ser até mais. Quem souber mais do que eu, diga exatamente quantos desses servidores da lei existem lá junto com seus assistentes. Agora cada um terá mais 2 assistentes, totalizando 450 mais 900 assistentes. Não sei onde acharão tantos barbeiros, mas provavelmente encontrarão. Resumindo, estamos falando sobre a possibilidade de atrair funcionários de banho em atividade. Bem, aqueles que naturalmente trabalham em estúdios com café bonito, com garotas bonitas, que de repente conseguem apartamentos. E agora todos eles falam sobre segurança nacional, defesa e inteligência e o controle parlamentar sobre as forças de segurança. Este projeto foi criado durante a agressão armada contínua da Federação Russa contra a Ucrânia. Aqui, para que vocês não tenham dúvidas de que isso é para lutar contra a Federação Russa, aqui estão esses 2 vagabundos extras, além dos vagabundos que já existem. Eles nos apontam isso, é obrigatório. Isso é uma luta. Aparentemente, são alguns guerrilheiros que vão agir como guerrilheiros na Rada e escrever algumas leis de guerrilha lutando contra o inimigo, cravando os dentes no corpo do inimigo. Como disse um dos personagens do filme sobre os bolcheviques, não me lembro exatamente quem era, não posso mostrar esse trecho. Então, na justificativa, nos é dito que o objetivo da iniciativa é usar a experiência prática dos militares na elaboração de decisões legislativas nas áreas de segurança nacional, defesa, inteligência e serviço militar. Aqui provavelmente serão implementadas leis mais humanas para melhorar o nível e a qualidade de vida das pessoas, como a obrigatoriedade do serviço militar, como o preparo desde a infância de militares, enfermeiras e de quem mais for forçado. Os estudantes serão distraídos dos estudos. Já foi dito que pretendem fechar parte das instituições de ensino superior, porque não há pessoas suficientes para preenchê-las. E no geral, para que um militar ou um soldado comum precisa de ciência, de algum tipo de ensino superior, para que isso? Pegou o fuzil, vai em frente, faz o que o comandante manda, age, corre para frente, pega o máximo que puder, joga o mais longe possível, do muro até o almoço e por aí vai. É isso aí, categoria quadrada, empurra o redondo. Esses legisladores, pelo que entendi, vão acabar se ocupando disso. Agora sobre o projeto de lei. Agora detalhes sobre esse novo instituto de conselheiros militares de um deputado ucraniano. E claro, ainda vai ser preciso destinar dinheiro para isso. O conselheiro militar pode ser oficial com no mínimo 5 anos de serviço. Mas esses barbeiros também devem ter uns 5 anos de experiência. Eles podem alegar ter 15, 20 ou 25 anos de serviço. Mas pela aparência, não parecem ter tudo isso. E ele lá tem méritos de 30, 35, 40 anos ainda da luta contra Rukan e outros enviados, digamos assim, da Horda de Ouro. Bem, e é um evento extremamente interessante, no geral. Ainda vão ter garantias e vão mudar algumas leis por causa deles. Isso é simplesmente um circo. E nesse circo, infelizmente, nós vivemos. E daí, e por fim, aqui. Antes eu contei que na Europa queriam lançar uma iniciativa para tirar o status de refugiado dos homens vindos da Ucrânia e que vivem na Europa. Isso não vai acontecer. Isso contradiz todas as leis da Europa. Mas em relação àqueles que já chegaram à Europa, vivem lá e receberam o status de refugiado. Em relação aos recém-chegados, é justamente essa lei que pretendem implementar. Ou seja, homens ucranianos podem perder a proteção temporária na Europa. Somente os ucranianos recém-chegados. Aqui não é questão de perder, mas de não receber proteção, especialmente homens em idade de mobilização. Aparentemente, a mudança nas regras de proteção temporária para ucranianos na UE, por hora, vale apenas para novos solicitantes,
não para os que já estão sob proteção nos países da União Europeia. Bem, na verdade, depois disso já começa a repetição do que foi dito. E a repetição, como se sabe, é a mãe do aprendizado. A segunda parte, vocês provavelmente não conhecem. Consolo para o tolo. Por isso não vamos nos consolar. Nós somos inteligentes, então é melhor olharmos para líderes poderosos. Aqui, por exemplo, de repente aparece na nossa tela Lutsenko. Yura, digamos, está contando algo, virando-se para Svetlana Orlovskaya, dizendo que Oreshnik não é perigoso. Já é o terceiro, se não me engano, líder de barbearia, que diz que Oreshnik não é uma arma perigosa. Para Yura, arma nuclear não é perigosa. Ele, no epicentro, parece que com uma faca nos dentes vai superar a fissão do átomo, vai juntar todos os átomos de volta. Ele vai juntar tudo isso em um recheio radioativo e engolir sem nenhum dano à saúde. Esse é o tipo de desinfetante. Esse boneco pode ser quebrado 1000 vezes pelo desinfetante ucraniano para tentar quebrar a resiliência do povo ucraniano. Aham, nem armas nucleares vão conseguir quebrar. Tudo bem, ainda tem o Yura Lutsenko, mas quando fala como é o nome dele, o que trabalha com Hyperloop, Amelian. Então o Amelian está lá no Reino Unido, também fica dizendo que somos inquebráveis. Tem também esse Melnichenko, deputado dos Estados Unidos, ele também está desde 2002, também é inquebrável, diz que estamos lutando aqui. O Bereza também, acho que esse é o sobrenome verdadeiro dele, Bliacher. Enfim, também, da Lituânia, acho, de algum país, dos países bálticos ou da Áustria, declara que as pessoas, que isso, agora quando a gente se reunir, vai ser um estouro. Mas o Yura está na Ucrânia, pelo menos isso. Claro, na própria casa, mas pode transmitir. E realmente, sim, o Mister ucraniano traz para ele, eu temo, assim, o nomeia como chefe da Cyberforça. Pelo menos o segundo, o iPhone ucraniano. Ele não faz nada engraçado, só mostra seus pensamentos. E isso é bastante preciso. Bem, no geral, o Avelã não é perigoso. Isso é ótimo, estou muito feliz. Já ouvimos o Yura. Quem mais posso mostrar a vocês, caros espectadores? Bem, vamos mostrar também o deputado Barnu, mais um herói com insígnias. Acho que ele reuniu todas as tropas. Desde os Pokémon até os japoneses e coreanos, ele colou tudo no teto do carro. Só falta colar esses distintivos na cabeça. Isso provavelmente indica como ele vai ao Fringe todos os dias. Barna Fringe simplesmente colocou uma camiseta verde e não sai mais do Fringe. O jovem Lenin olha para tudo isso com cansaço nos olhos. E aparentemente diz que tudo é cansaço do espírito. A nossa e a alma é deste telecortador que eu olho hoje, estou ao vivo na Rádio 2. E temos uma visita de Eneg de Israel. Ai meu Deus, como vocês enchem o saco com Israel. Tá, você tem esse exemplo, mas aqui tem Israel e lá está em guerra, lá as pessoas lutam independentemente do status social. Claro, existem exceções, mas mesmo assim elas são muito menos frequentes do que na Ucrânia. E esse murmúrio sobre Israel já, eu acho que até o jovem Lenin teria mudado o penteado de tanta indignação. Luta desenvolve a economia e, de certa forma, o turismo. A Rússia está basicamente em queda. Se não estivesse... Isso foi inesperado. Sim, essa ocular é potente, tipo talvez, da Rússia decadente, das palavras desse Barna. Isso, claro, é um circo. Ele, aparentemente, quer derrubar a Rússia, não sabe como, mas acha que agora vamos fazer tudo. Obviamente vamos profetizá-lo, não estamos profetizados, e continuar nos preparando para a guerra. Hoje é essencial planejar a perspectiva de longo prazo desta guerra. Sim, em geral, a longo prazo, Barna vai voltar a juntar insígnias e está se preparando fortemente para todas as adversidades do destino que o aguardam. Bem, de repente pode aparecer um bolinho mal assado ou um bife não muito saboroso no restaurante. Bem, entende. Esse é o tipo de golpe do destino tanto para o estômago do Barna quanto para o humor dele. Por isso, é preciso compreender. Alguém está lutando na linha de frente, alguém está resistindo a produtos de baixa qualidade, um pouco mal passados, talvez não estejam ao ponto, mas com algum outro status nessa carninha. Vamos ter compaixão pelo Barna, o deputado, pois são, claro, ótimos. Por hoje é só, até mais, 1 milhão. 1 milhão de indianos trazidos. Quem viu? No TikTok, alguém paquistanês ou indiano fala em inglês. Aqui tem garotas bonitas e outras coisas. Venham pra cá. Isso é uma provocação clássica e psicológica. Bots espalham mentiras e depois nada do que disseram era verdade. Publicam vídeos no TikTok e outros trabalho bem feito. Os russos cumpriram seu papel. Isso funcionou para os idiotas. Eu teria falado com donos de grandes empresas, setor têxtil, produção de peças, agronegócio, mas não para beirar a agricultura, não compensa. Muitos setores estavam envolvidos, mas a história não é real. Não está tão ruim quanto pensam. Nem todos vão sair ou se afastar da Ucrânia. Temos pessoas suficientes, 5 vezes mais do que o necessário.